O que a gente vê são os policiais agirem de forma extremamente violenta e, inclusive, fria, porque estão rindo daquilo tudo. A situação está complicada. Você está vendo isso? Qual que é a tua visão a respeito disso? Ô, Clays, eu até aceitei vir aqui no seu programa, porque esse programa gosta de falar a verdade. Exatamente. Então, se for para falar a verdade, vamos falar a verdade, vamos rasgar o verbo, né? Isso Grande mesmo. questão é que a educação no Brasil é piada. É piada. O que faz que a educação no Brasil é uma desgraça, é um disparate. Os nossos políticos são mentirosos quando eles tratam da educação. Por isso que a situação está do jeito que está. Do jeito que está. Eu trouxe aqui dados alarmantes sobre a educação. Lá no Rio de Janeiro, os professores estão indo para a rua, porque acontece lá o que acontece aqui em Poços. Salários vergonhosos. Trata um professor com coisa que é o quê? Né? Nós somos formadores de opiniões e recebemos um salário. Por exemplo, agora abriu o edital para professor em Poços de Caldas. Isso. Sabe quanto que é a hora? R$9 a hora. Para um professor que fica 3, 4 anos, até 5 anos estudando. O Estado você sabe que paga menos ainda, né? Não, isso, ó, os professores de Minas fizeram 100 e tantos dias de greve. Paga mais que Poços de Caldas, que é a rede municipal. Vergonhoso. Não cumpre a lei do piso. Né? Eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo, em relação ao Brasil, inclusive em relação a Minas, que 5 professores se demitem por dia no estado de Minas. Da rede estadual. Somente no estado? Só na rede estadual. 5 por dia. O Aécio Neves, grande senador, muito bonito, sobrinho, neto do saudoso Tancredo, né? Grande político, agora está fazendo um comercial dizendo que a educação em Minas é diferente. Queria dizer para os telespectadores, pergunta para algum professor da rede estadual como que está a educação. Aécio Neves mente em relação à educação. Por dia não, 5 professores demitem por dia, sim, das escolas estaduais. Foram 1.283 exonerações de janeiro a agosto deste ano. Mais de 1.000 professores na rede estadual não aguentam mais dar aula. Pede demissão. Não é eles que mandam embora, não. O cara faz concurso, estuda, passa, entra, pede demissão. Não dá conta. Quais são as razões? Péssimo salário, falta de respeito, condições de trabalho. Tem um problema aqui que a gente, às vezes, porque às vezes é o seguinte, Yuri, fica uma coisa assim para a população que só fala a respeito de questão financeira. O professor só quer receber aumento. Mas se fosse só isso, estava fácil até resolver. Não. Mas o problema é muito maior, muito mais sério. Então, o professor, ele consegue enxergar, ele está dentro da sala de aula, ele é o profissional da base, ele consegue enxergar alguns problemas que as autoridades não vê. As autoridades no Brasil querem números. Por exemplo, no final do ano, toda escola tem que emitir um documento que chama um índice de produtividade. Que absurdo, rapaz. A educação agora está pedindo produtividade. Empresa. A produtividade que é? Quantos alunos foram aprovados? Então todas as escolas, isso aí não é a rede municipal não, estadual, é todas. É um absurdo que acontece nos conselhos. Gente, esse aluno aqui, tá certo, ele não sabe ler. Mas vamos passar, porque senão vai ficar alto o nosso índice de produtividade. Né? Que pode, né, rapaz? É um desrespeito que acontece, não há prioridade. Inclusive, vendo mais dados aqui, olha. Brasil aumenta investimento em educação, mas ainda não alcança médias. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta por aluno, no ensino pré-primário, $1,50. A média nos outros países é $6. Continuando aqui, no ensino secundário, o Brasil gasta $2 por aluno. Outros países, o país que gasta um pouco mais, $9 por aluno. O Brasil está muito abaixo. Nós somos o penúltimo país numa pesquisa que foi feita no ranking da qualidade de educação. E os governos querem o quê? Número. Mas aí os alunos estão aprendendo? Querem? Isso não interessa. Para que eles querem que um aluno aprenda? Para botar o dedo na cara e falar assim, um político não pode ganhar o que ganha, não pode ficar essa palhaçada. Roubalheira. Eles não querem pessoas críticas. Eles não querem que a pessoa pense. Não quer. E aí você vê umas coisas assim, tipo, um outro dado que eu tenho aqui, o avanço na educação no Brasil é mais lento que o avanço no investimento. Ou seja, a economia do Brasil cresce mais do que a educação. O que isso vai acontecer lá na frente? Crise. O mercado não vai suportar, nós precisamos de cidadãos, nós precisamos de pessoas que têm entendimento,
conhecimento. Como que nós vamos querer um Brasil que cresce com essa política pública de educação porca? Então nós, professores, somos indignados. Deveria ter greve geral, não por causa de salário só. Agora, o que justifica os policiais estarem, vamos dizer assim, vamos inverter, os professores estarem apanhando como se fossem cachorros e tratados como se fossem nada, numa situação em que eles estão reivindicando uma coisa que é mínima, que eles não estão pedindo, ninguém está pedindo caviar no almoço, mansão em Beverly Hills, eles estão fazendo o mínimo. O que justifica isso? Olha, eu tenho certeza de uma coisa que eu vou falar aqui. Eu não sou de nenhum partido político, pelo contrário, eu não sou nem filiado a partido político. Aliás, você está com raiva com o partido político. Eu acabei de falar aqui que a política do governo federal é uma porcaria, é um desrespeito com a gente, é mesmo. E vou falar agora do governo de São Paulo. Quem ordena, eu tenho certeza que o policial não chega lá para bater no professor do nada. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso. Isso daí é o seguinte, em São Paulo também aconteceu, bateram muito. Sim. Em Minas também aconteceu lá em BH, bateram muito os professores. O governador que vai dar ordem. Não deixa vir aqui, tá atrapalhando. Aqui em Minas, saudoso Anastasia, professor, mandou bater nos professores. Né? No Rio de Janeiro, mesma coisa lá com o prefeito, com o próprio Cabral, que não aguenta mais, a população não está aguentando mais tanta coisa, gente. Não está aguentando. É a educação que vai mudar esse país. Nós precisamos de investimento. Precisamos de investimento na educação. Você pega aí países que não têm dinheiro, como Cuba. Falido. O que é Cuba, gente? Cuba não é nada. Um bloqueio econômico que arrebenta o país. Tem dinheiro para nada, Cuba. Uma das melhores educações do mundo, sem investimento. Sem investimento. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Você pega países pequenininhos aí, educação é um sucesso. Países europeus que descobriram o caminho através da educação, como Suécia, Finlândia, Islândia. Nossa, a Islândia só tem gelo lá e fumaça. Tem mais nada na Islândia. Qual que é o diferencial da Islândia? Boa educação. Aí vem para o Brasil esse descaso, falta de prioridade. Todo prefeito, todo governador, todo presidente entra. Vou dar prioridade à educação. Dá nada. Não dá nada. O exemplo está aqui no nosso município, no estado, no país inteiro. Para todo lado nós vemos greve. Temos uma lei ótima aí, ó, do piso. Não é cumprido. Existe irregularidade para todo lado. Inclusive impostos. Eu fui conselheiro do Fundeb. Tem muita irregularidade. Não se usa o dinheiro de forma adequada. Eu estive lá, ninguém pode falar assim. Quem te falou, eu vi, eu estava lá. Sim, olha, eu só quero informar para você o seguinte, meu irmão. Nós temos muitas ligações aqui agora, as pessoas ligando, elogiando, as pessoas que estão acompanhando. A gente nem tem condições agora, até peço desculpas a você que está ligando. São muitas pessoas, a gente tem mais 4 minutos, 3 minutos de programa. Não dá para atender todo mundo. Eu quero agradecer as pessoas que estão ligando. A presença do Yuri, que são 18 ligações esse tempinho que nós estamos aqui. A presença do Yuri aqui é muito importante. Primeiro porque é uma pessoa que a gente já tem um relacionamento de amizade já há muito tempo. E eu conheço realmente o trabalho do Yuri pela consciência que ele tem, principalmente no que tange a questão dessa classe de professores. E eu queria abordar também uma questão contigo aqui, Yuri. Hoje nós temos uma reclamação geral da população com relação, por exemplo, a menores infratores. Então as pessoas querem pegar os menores infratores, colocar todo mundo na cadeia, vão prender todo mundo. E as pessoas não se dão conta de que esses menores, boa parte deles estão em idade escolar, ou boa parte, é obrigatório estar em idade escolar, e poderia ser a escola um momento importante para que eles possam ter um respaldo, ou pelo menos o professor ter uma informação necessária para que a sociedade, de alguma forma, possa atuar com esses menores. E nem isso é capaz, porque você disse uma coisa que é muito importante, eu queria frisar isso aqui novamente. O professor, ele lida exatamente com a base da sociedade como um todo, Yuri. Porque nós temos ali todas as crianças. Essas crianças que estão hoje na escola são os adultos de amanhã, todas estão lá nas mãos dos professores. Então, por quê? O que justifica o tratamento que é dado no país? E aqui em Minas Gerais a coisa é vergonhosa. Você até me perdoa falar, mas é vergonhoso o que acontece em Minas Gerais também, com relação aos professores, mas isso não é uma coisa só de Minas, em todo o país, esta vergonha que é a educação do nosso país. E se as coisas não mudarem, nós vamos estar protelando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento a cada ano. Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora, o reflexo, é para 10 anos. Porque é daqui a 10 anos, 12 anos que essas crianças vão estar aí sendo adultos e vão estar atuando no mercado. Sim, assim, existe até um avanço. Houve avanço? Houve.
Década de 80 gastava 1% do PIB, hoje chegou a 6%. Sabe? Em 10 anos o Brasil aumentou muito o investimento na educação, mas não acompanha. O Estado abriu o bico. Tá tudo. O Estado ele é criminoso porque ele não cumpre a Constituição. O Estado bate na porta da entidade privada, bate na porta do cidadão comum e fala: você é criminoso que não paga imposto, mas ele não cumpre a legislação, ele não cumpre a Constituição. Lá fala de moradia, de emprego, de boa educação. Em relação ao menor, por exemplo, adolescente, é um jogo de empurra-empurra. Família não quer, joga para o conselho tutelar fala que a culpa é da escola, a escola vai e não dá conta também, porque não tem um projeto legal, não temos educação integral, o negócio é jogar, é depósito. Escola virou depósito. Depósito de criança. Hospital virou depósito. Delegacia virou depósito. Os bairros viraram depósito. O governo vai constrói aqueles bairros longe da cidade e põe um depósito. Enfurna todo mundo lá. Não dá condições para que eles tenham um lazer, para que eles tenham um esporte, alguma coisa assim. Sofre não só o cidadão, o médico, o professor, o delegado, o policial, o trabalhador comum, honesto, que nosso país é penalizado. Sofre todo mundo. Virou baderneira, virou palhaçada. Estado tem que cumprir a sua obrigação. E para começar com a educação. Tem que fazer valer o imposto. Não, fazer valer o que pega. O país que mais paga imposto no mundo. Houve governadores, inclusive do governo de Minas, entrou na justiça para não pagar o piso a professor. Vergonhoso. Anastasia Aécio Neves tinha que botar uma máscara, entendeu? Ou então passar óleo de peroba na cara antes de pedir voto. Como é que o cara tem coragem de chegar na televisão e fazer um programa daquele, falar que a educação em Minas vai muito bem? Vai bem os cambal, desculpa falar isso. Vai bem os cambal. Vai muito mal. Pergunta... E não tem, inclusive em relação a outros estados, não tem a mínima vantagem, se pelo menos fosse um estado de destaque em relação a outros estados, se pelo menos estivesse sei lá, em alguma situação privilegiada em relação à educação, tem nada disso. Os resultados são pífios, o investimento que deveria acontecer não existe e o que você falou, principalmente, essa necessidade que eles têm de protelar. Fizeram isso com relação à saúde. O senhor Aécio Neves fez isso com relação à saúde. Ele entrou na justiça para não cumprir a obrigação do repasse, porque nós sabemos que é 10%, 12%, Estado e município, e o Estado não faz esse repasse para a saúde. E aí eles vão lá fazer esse mais saúde, pedindo para que o governo federal repasse mais para o Estado, se nem o Estado repassa para os municípios. Então, quer dizer, é uma situação complicada, esses assuntos têm que ser abordados de forma clara. São muita coisa em relação à educação. A questão salarial, por exemplo, quem reclama, o professor está reclamando de barriga cheia. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. Não é possível. Fazer uma pergunta para você, assim, bem sincera. Você sairia aqui da TV Plan para ganhar R$9 por hora? Olha, ô Yuri, você sabe que eu formei para ser professor, você sabe disso. Lá em casa, todos são professores. Sou eu, minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe estão aposentados, mas minhas irmãs são professores. Eu formei para ser professor. O meu sonho é ser professor. Mas como que eu vou ser professor? A gente tem que ser honesto. Quer que eu seja honesto, eu vou ser honesto. Não tem como. Eu me formei para ser professor. A minha formação acadêmica é para ser professor. Mas não tem condições. E não dá condições realmente para você trabalhar, porque muitas vezes o que acontece é que o professor ele vai compondo, às vezes o marido com a esposa, outras pessoas, porque se for só ele, só um professor numa família, por exemplo, de 3 filhos, ou ele tem que trabalhar, sei lá, de manhã, de tarde, à noite, porque não se fala nisso, mas é importante falar, muitas vezes o professor ele tem que... extenuante a jornada para ele poder compor o salário dele, isso tem que ser dito também, e muitas vezes para ele, do ponto de vista humano, é degradante, porque ele acaba tendo que ralar que nem um louco e não consegue ter um resultado, para ele também como profissional, e é uma situação complicada. Então poderia ser diferente. Agora, você me desculpa até, os telespectadores, desculpe a minha indignação, nós professores não temos para onde correr. Você pega, por exemplo, aí, eu nunca vi um político chegar e falar o seguinte: a situação está ruim, existe um desmando histórico e está ruim também no meu governo. Não, pelo contrário. Todos falam a mesma coisa. Estamos investindo, estamos fazendo por onde, as coisas vão melhorar, vamos cumprir a lei, papapá, blá, 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 assim vai. Muda nada. Muda nada. Ô Yuri, obrigado, viu? Cara, poderíamos ficar muito mais aqui. Ah, claro. Próxima vez que eu vier aqui, você põe um balde aqui pra gente dar bicuda. Né? Pô, quem faz que a educação aí dá dó. Ó, você que está na sua casa aí, procura saber com os professores qual é a real
situação da educação. Não acredite nos políticos, não acredite no que as pessoas falam. Pergunta pro professor, ele sabe o que é educação nesse país. Com certeza. Obrigado, Yuri.